Olha, cristofascismo. É uma palavra em tanto, né? E ela tem aparecido bastante por aí, principalmente quando a conversa é sobre a mistura de fé e política aqui no Brasil. Mas o que ela significa de verdade? Bom, com base numa análise acadêmica bem interessante, a gente vai mergulhar nesse tema para entender como essa união pode acontecer de um jeito, digamos, surpreendente e às vezes até meio perigoso. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a entender como essa direita cristã se manifesta publicamente, a análise que a gente está usando como base aqui separou três momentos. Três momentos bem marcantes. E são eventos que, quando a gente olha para eles em conjunto, começam a mostrar um padrão. Um padrão de como a fé vira, na verdade, uma ferramenta de performance política. Olha só essa linha do tempo. A coisa começa em 2013 com uma declaração bem clara de intenção. Aí pula para 2015 e a gente já vê uma estética diferente, mais militarizada. E depois, em 2025, o discurso esquenta de vez e incendeia o debate público. O que o artigo mostra é que existe uma escalada bem nítida, sabe? A atuação da direita cristã no Brasil foi ficando cada vez mais visível, mais organizada e, principalmente, muito, mas muito mais performática. Ok, mas será que foram só eventos isolados, coisas que aconteceram por acaso? A análise acadêmica que a gente está usando como guia diz que não, que existe sim um fio condutor que liga tudo isso, um conceito que ajuda a gente a entender o que está acontecendo de verdade. E é exatamente esse conceito que a gente vai desvendar agora. E o conceito que amarra todos esses acontecimentos, de acordo com a fonte, é o de cristofascismo. A palavra não é nova não. Mas o estudo que a gente está vendo aqui aplica ela de um jeito bem específico para o cenário político mais recente do Brasil, justamente para analisar essa conexão entre fé e poder. Então, quem cunhou esse termo lá nos anos 70 foi uma teóloga chamada Dorothée Solé. E ela descreveu isso como uma espécie de fascismo suave. Pensa assim, é uma forma de poder em que a religião vai sendo usada, de forma bem sutil, para objetivos políticos. A ideia é que essa conexão fique meio escondida, quase invisível para a maioria das pessoas. É a fé se transformando pouco a pouco numa ferramenta política. E aí o artigo traz esse conceito direto para o nosso contexto, para o Brasil, usando a definição do teólogo Fábio Pi. A análise faz uma ligação direta do termo com o governo de Jair Bolsonaro, sabe? Destacando aquele apoio forte que ele recebeu de setores conservadores importantes, tanto do lado evangélico quanto do católico. Mas olha, a análise não para por aí. Ela vai ainda mais fundo. O artigo pega esse fenômeno e conecta com características bem mais amplas do fascismo, usando as ideias de um pensador super importante, o Humberto Eco. Ele tinha um conceito que chamava de fascismo eterno. Vamos dar uma olhada em quais são essas características? Então, o que o artigo aponta é que dá para ver traços disso que Humberto Eco chamou de urfascismo, ou fascismo eterno, na direita cristã de hoje. Coisas como, por exemplo, a rejeição ao pensamento crítico, aquele medo do que é diferente, sabe? E também o uso de uma linguagem bem simplificada. A ideia central aqui é que, mesmo que a roupagem mude, a estrutura de pensamento autoritária pode ser a mesma por baixo dos panos. E aqui, a gente chega num ponto que é crucial para entender tudo isso. A análise argumenta que a grande força desse movimento não está só nas ideias, mas sim na performance. É isso mesmo, na performance. O jeito como a mensagem é encenada, nos cultos, nas marchas, nos discursos, acaba sendo tão importante, ou às vezes até mais, do que o conteúdo da mensagem em si. Então, a ideia principal, segundo a análise, não é exatamente convencer pela lógica, pelo argumento teológico. O foco é outro, é mobilizar pela emoção, pela ação em grupo. A performance pública, o espetáculo, é pensado justamente para meio que desligar a reflexão individual e criar aquele sentimento forte de união, de pertencimento. Esse processo todo tem um nome que o autor usa, oralidade de conversão, e funciona em 4 passos, basicamente. Primeiro, foca nos sentidos, na fala, nos gestos, na emoção. Segundo, ele meio que desvia do pensamento crítico, porque a coisa é tão imediata que não dá tempo de analisar. Terceiro, cria uma identidade de grupo forte. E quarto, exige adesão. É uma comunicação toda desenhada para converter pelo impacto emocional do momento e não pela reflexão. A emoção do espetáculo acaba falando mais alto que a análise crítica. E essa citação que aparece agora, nossa, ela resume a ideia de um jeito perfeito. O espetáculo é a estratégia. Sabe aquelas marchas, os cultos na TV, os discursos super inflamados? Nada disso é por acaso. São, na verdade, ferramentas para canalizar as emoções e fortalecer o movimento.
uma tática que historicamente é bem comum em movimentos totalitários. Mas qual é o resultado prático disso tudo? Onde essa ênfase toda na performance e na emoção vai dar? Bom, segundo a análise, o resultado é a criação de um mundo paralelo. Isso mesmo, uma realidade alternativa para quem segue o movimento. E esse mundo paralelo tem um nome: entendimento mágico. Nele, a realidade que a gente conhece, baseada em fatos, em ciência, em leis, ela é trocada por outra coisa. Por um universo cheio de profetas, de sinais místicos, de teorias da conspiração. É como se as regras do mundo racional simplesmente não valessem mais ali dentro. E aqui a gente consegue ver esse contraste de um jeito muito claro. De um lado tem o mundo racional, que é complexo, que lida com ciência, com pensamento crítico. Do outro tem o entendimento mágico, que oferece o oposto. Certezas simples, inimigos bem definidos e aquela narrativa grandiosa, épica, do bem contra o mal. E claro, exige conformidade total. E para sustentar esse entendimento mágico, existem frases que funcionam quase como mantra, sabe? Frases que acabam bloqueando o pensamento crítico. Tipo, o salário do pecado é a morte, ou um menino veste azul e menina veste rosa. Elas criam uma ordem no mundo que é simples e que não pode ser questionada. A fonte chama isso de clichês anti-pensamento. Eles foram feitos para serem repetidos e não analisados. Bom, e com isso a gente chega na análise final. Se a religião vira esse grande campo de batalha, quem é que está lutando de verdade? E pelo quê? A conclusão do artigo nos leva direto para uma reflexão bem crítica sobre poder. E a conclusão do artigo é forte. Diz que a religião, nesse contexto, acaba funcionando como um cavalo de Troia. Por trás de toda aquela fachada de fé, de emoção, o que existem são interesses políticos e financeiros muito poderosos. A religião, nesse caso, não seria o objetivo final, mas sim o veículo, o meio para se chegar ao poder. E, no fim das contas, a análise nos deixa com essa pergunta que é fundamental. Quando a fé se transforma numa bandeira política, quem realmente sai ganhando com isso? É uma pergunta que convida a gente a olhar para além do espetáculo, sabe? A questionar quais são as reais motivações por trás dessa união entre religião e poder. Uma reflexão que, com certeza,